Nos últimos meses, estive compilando uma lista dos meus truques, hacks e dicas favoritos de impressão 3D, compilados ao longo de anos de experiência com impressão 3D. Desde pequenos truques que me poupam alguns segundos aqui e ali, até estratégias espertas para superar alguns dos maiores obstáculos da impressão 3D, aqui estão eles. Vamos nessa! Você já teve um rolo de filamento com o qual queria imprimir, mas estava encharcado e precisando desesperadamente de desidratação? Sim, você pode colocá-lo em um secador de filamento padrão por 4 a 8 horas. Ou você poderia gastar $1.800 em um secador de filamento em linha Drywise, que secará completamente o filamento enquanto você imprime. Mas a menos que você esteja administrando um negócio, provavelmente essa não é uma opção economicamente viável. Em vez disso, permita-me compartilhar um truque surpreendente que, na verdade, descobri graças ao Igor do MyTechFun. Coloque no micro-ondas. Sei que parece estranho, mas como descobri na minha jornada de reciclagem de filamentos, isso funciona muito bem. Supera a maioria dos secadores de filamento disponíveis. Honestamente, e é rápido. Agora, pessoalmente, eu recomendo ciclos de 30 a 45 segundos em alta, após o que você verifica a temperatura interna e externa do carretel, seguido por um período de resfriamento de 2 a 5 minutos entre os ciclos de secagem. Mas antes de queimar sua casa, algumas coisas importantes que você precisa saber. Primeiro, eu não sou responsável por qualquer lesão ou dano à propriedade como resultado de você assistir a qualquer um dos meus vídeos. Segundo, não tente isso com filamentos de fibra de carbono, pois eles vão arquear, pegar fogo e causar um desastre. Terceiro, se o seu filamento tem uma etiqueta identificação por radiofrequência, você precisa remover essa etiqueta primeiro pelo exato mesmo motivo. Alguns micro-ondas modernos, como o meu forno micro-ondas combinado em casa, realmente toleram grandes objetos de metal, mas mesmo esses às vezes arqueiam devido ao tamanho e geometria da etiqueta identificação por radiofrequência, então. Apenas tenha cuidado. Quarto, monitore cuidadosamente o filamento durante a secagem e mantenha sua mão no botão de cancelar. Verifique regularmente o interior do carretel de filamento, especialmente se você estiver usando carretéis de papelão, porque esses absorvem muita umidade e podem então dar ao seu filamento um banho de vapor indesejado, resultando nas camadas internas se fundindo. Se você esperar até que o exterior do filamento derreta visivelmente, já é tarde demais e você estragou todo o carretel. E número 5, você provavelmente não deveria estar fazendo isso no micro-ondas que você usa para comida, mas como sei que você vai fazer de qualquer maneira, eu certamente faço, você provavelmente deve se ater aos plásticos não tóxicos como PLA e PETG sem estirenos. Mas como também sei que alguns de vocês ainda vão tentar secar ABS e nylon, pelo menos limpe o micro-ondas depois e deixe-o aberto para se ventilar. Esperamos que não estejamos derretendo o plástico em si, apenas vaporizando as moléculas de água contidas nele. Os vapores e COVs devem ser limitados, mas não sou especialista em saúde ou cientista, e isso pode não ser bom para você. Aqui está outra para os mais apressados. Muitas vezes na impressão 3D ou apenas na fabricação em geral, precisamos colar algo. Infelizmente, com algumas exceções, parece-me que muitas vezes há uma relação inversa entre o tempo de cura e a resistência. As colas de secagem mais rápida, como a cola quente, por exemplo, são extremamente fracas, e as mais fortes, como a cola para alvenaria ou cimento de borracha, demoram bastante para curar completamente. Por isso, uso o que chamo de truque da cola dupla. É bem simples, na verdade. Eu aplico minha cola mais forte e então deixo um pouco de espaço interno para uma cola mais fraca e temporária segurar as coisas no lugar enquanto a primeira cura. Isso pode ser cola quente ou cola cianoacrilato com um ativador ou até mesmo fita dupla face. Essa técnica oferece vários benefícios em comparação ao uso de grampos. Primeiramente, ela permite que você continue a montagem do restante do projeto sem que os grampos interfiram. Também é eficaz para objetos de formatos incomuns que seriam difíceis de prender com grampos. Não corre o risco de se deslocar mais tarde, já que a sua cola rápida o mantém no lugar imediatamente, ao contrário de alguns grampos. E além disso, você não corre o risco de danificar ou arranhar a peça como faria com alguns tipos de grampos. E por fim, permite que você simplesmente esqueça disso em vez de ter que voltar depois para retirar os grampos. Então desfrute! Como alguns de vocês sabem, imprimo muito com filamento reciclado, faça você mesmo, o que significa que provavelmente tenho mais entupimentos nos bicos do que qualquer outra pessoa. Claro, às vezes uma agulha de acupuntura ou enfiar um ferro quente no seu extrusor fará o trabalho, mas às vezes não fará.
especialmente com a crescente popularidade de Cylinder Head Temperature e bicos de alto fluxo que, devido à sua geometria interna, podem ter entupimentos verdadeiramente bíblicos. E então, embora já seja uma tática bastante conhecida, para aqueles de vocês que ainda não sabem ou poderiam usar uma atualização, sinto que estou muito qualificado para ensinar a você a arte do puxão frio. Primeiro passo, entupa seu bico. Verificado. Segundo passo, aqueça o extrusor até a temperatura máxima ou próxima a ela e tente purgar. Muitos entupimentos podem ser resolvidos com calor, mas mesmo que o seu não possa, isso ajudará o material a fluir ao redor do entupimento. Terceiro passo, permita que o bico esfrie para algum lugar entre 90 e 100 graus Celsius. Vou te ensinar uma dica em apenas um segundo para acelerar esse processo. Quarto passo, puxe como se sua vida dependesse disso. Ok, talvez não tão forte assim. Você pode puxar usando o extrusor ou sua mão ou ambos, mas certifique-se de que não está colocando força excessiva no seu pórtico e libere as engrenagens se necessário. Além disso, puxe devagar. Para entupimentos teimosos, como os designs populares de quebra de calor integrados, prefiro remover o bico e segurá-lo com alicates para evitar danos ao pórtico ou perfurar o topo da impressora quando se solta. Novamente, puxe devagar. Se você fizer isso com sucesso, verá não apenas a geometria final do seu bico, que é uma indicação de que o filamento não se rompeu no processo, mas também, esperançosamente, o entupimento estará bem ali para você observar. Ou seja, confira essas maravilhas. Eu avisei que tenho muitos entupimentos. Se o filamento quebrar, há filamentos de limpeza especializados de empresas como eSun ou 3D Fuel, projetados para tornar as puxadas frias mais bem-sucedidas. Além disso, às vezes eu gosto de combinar essa técnica com a agulha de acupuntura tradicional, basicamente aquecendo e derretendo o filamento no bocal, e depois usando a agulha para tentar desalojar o entupimento da ponta do bocal e empurrá-lo mais fundo no plástico derretido, que então esperançosamente solidificará em volta dele e puxará o entupimento para fora. Então, uma vez pode não ser eficaz, mas tente algumas vezes se você não tiver sucesso. Agora que conhecemos o truque do puxão frio, vamos falar por um segundo sobre calor. A impressão 3D envolve muito calor. Calor no bico, calor na placa de construção, calor do seu parceiro quando descobrem quanto você gasta com impressão 3D, mas muitas vezes precisamos nos livrar desse calor. Digamos que você tentou carregar sua impressora a 250 graus Celsius e descobriu um entupimento, então você quer fazer uma retirada a frio a 90 graus Celsius. Ou você carregou o filamento, mas agora o bico precisa esfriar antes de sondar a cama com segurança. Ou, um exemplo ainda mais comum, sua impressão acabou e você quer deixar a base esfriar para remover as peças sem deformá-las, dobrá-las ou danificar a base de construção. Então o que você faz? Seja paciente como um adulto maduro e controle seus impulsos por alguns minutos. Em vez disso, tenho um truque inteligente que chamo de truque de resfriamento por condução. Basicamente, eu pego um objeto de metal, como minhas prateleiras de aço inoxidável para uma placa de construção ou uma chave de bico para um bico e pressiono contra o objeto quente. Por causa da ciência, isso transfere o calor do nosso objeto quente mais rápido, economizando 1 minuto ou 2 para que possamos voltar a imprimir. Tudo bem, isso é uma pequena bobagem, mas é algo que nem todo mundo sabe. Ao contrário dos rolos de papel higiênico, que só devem ser orientados desta maneira a menos que você seja um sociopata que quer ver o mundo pegar fogo, não há uma orientação correta para os carretéis de filamento. Em alguns casos, um carretel deve ser orientado assim, enquanto em outros, assim. Às vezes nem mesmo importa. Agora, realmente depende de como a impressora puxa o filamento, onde você antecipa o atrito ao longo do caminho e, às vezes, até mesmo o peso do carretel, mas mais sobre isso em breve. De qualquer forma, recomendo testar isso em cada um dos diferentes locais onde você coloca seu filamento. Teste cada uma das suas diferentes secadoras para ver qual método funciona melhor. E não se esqueça de realmente puxar algum filamento através do tubo Bowden e ver como ele vai. Eu tive muitas impressões que falharam porque o tubo Bowden subiu e passou em volta do rolo, e de alguma forma isso travou o filamento devido ao atrito. Há um segundo atrás, mencionei que o peso de uma bobina pode influenciar a orientação e como ela rola. Uma bobina leve, quase vazia, pode ser levantada ou derrubada, resultando em uma bagunça ou uma impressão falhada. Agora, isso é especialmente verdadeiro em alguns sistemas AMS mais antigos que não possuem um depressor com mola para manter as bobinas no lugar.
Mas também pode ser um grande problema se você estiver imprimindo a partir de um suporte de bobina separado ou um rack de reposição. Felizmente, aprendi o seguinte truque muito legal com a Courtney do Filament Stories. Ela realmente recomendou pegar algumas bolas de aço grandes e pesadas Digit para colocar dentro das suas bobinas. Isso funciona muito bem, mas essas bolas de aço não são baratas. Então, encontrei outra maneira de fazer isso, que também serve para manter seus filamentos mais caros secos quando embalados ou na caixa seca. Basta imprimir esses recipientes dessecantes para bobinas, enchê-los com dessecante, parafusos ou qualquer coisa e colocá-los no interior das suas bobinas. Você também pode adquirir o dessecante de alta qualidade e super eficaz da Slice Engineering, vendido em recipiente similar para o mesmo propósito. De qualquer forma, não precisa mais se preocupar com apreensões de bobinas. Espere um momento. Enquanto editávamos este vídeo, encontrei outro, mas para ser totalmente transparente, ainda não o testei completamente, pois estou esperando algumas peças. Estou muito animado para experimentar e queria compartilhar isso com vocês. Você sabia que as impressoras 3D estão ficando bem maiores recentemente? Em máquinas maiores, geralmente significa tubos Bowden mais longos. E é aí que essa pequena ferramenta, truque, é super útil. É um alimentador de filamento portátil alimentado por bateria que empurra seu filamento através de um tubo. Você apenas aperta o filamento e a ação de apertar, na verdade, ativa o motor, que carrega o filamento e economiza muito tempo, especialmente se você estiver carregando um trocador de ferramentas com vários filamentos. Para ser honesto, tive essa ideia enquanto conversava com um convidado em um podcast, mas não tenho as habilidades de desenho assistido por computador para executá-la. E, na verdade, estou considerando fazer um desafio de 30 dias de desenho assistido por computador por esse motivo, onde eu levo vocês em uma jornada para tentar me tornar um designer melhor e compartilhar o que aprendi e como faço isso. Mas atualmente estou tentando convencer as pessoas da Onshape de que este seria um ótimo vídeo que vocês adorariam assistir. Deixe um comentário abaixo para que eles saibam se estou certo ou não e esperamos fazer esse vídeo. Ah, e a propósito, última chamada para este design de camiseta e o outro que lançamos ao mesmo tempo, vamos encerrar ambos os designs no final de agosto para dar lugar a alguns novos designs empolgantes. Se você quer uma dessas, agora é a sua última chance. Ok, só mais uma. E essa é definitivamente uma muito tola, muito estúpida, que realmente só vai te salvar milissegundos. Mas também te poupa de ter que pensar, o que eu acho que torna o fluxo de trabalho um pouco mais fácil. Quando preciso pré-aquecer uma impressora sem macro de carga ou descarga automática, prefiro apenas digitar 222 em vez de tentar encontrar 230, 250 ou qualquer outro número que meus dedos gordos possam acertar. Eu sei que é bobo, mas gosto. Acelera um pouco o meu fluxo de trabalho. Mas ei, eu adoraria saber quais são suas pequenas dicas e truques bobos para tornar seu fluxo de trabalho de impressão 3D mais agradável. Convido você a comentar abaixo ou entrar no nosso servidor Discord, onde constantemente compartilhamos esse tipo de conteúdo. Se você gostou deste vídeo, vai gostar deste aqui, onde falo sobre as configurações secretas do Slicer para acelerar e melhorar suas impressões 3D. Inscreva-se no canal, pois estou trabalhando em uma continuação com dicas de fatiamento novas e menos conhecidas. É tudo por esta semana, mas verei vocês na próxima camada.